O eu superior, ele está manifestado na 9ª dimensão. Na 9ª. Inclusive, eles confirmaram para nós isso. Só que essa dimensão não é um plano espiritual, é uma realidade. E é possível, inclusive, que esse casal de divindades, que nós entendemos como eu superior, pode até se manifestar na 3ª dimensão como 2 seres humanos, se eles quiserem. Nós tivemos experiências de contato com divindades de 9ª dimensão. Inclusive, eles disseram que todos nós que estamos aqui estamos coligados, somos parte do mesmo ser. E como que dá pra gente entrar em contato com esses seres? Por que eu tô te fazendo como que foi pra você a primeira vez, né? Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente fala sempre sobre autoconhecimento aqui, né? E um dos pontos é, quando você conseguir se iluminar, uma hora você vai encontrar com o seu eu superior, né? Tá? Então, essa seria uma via para alguém que tem esse objetivo, esse propósito, certo? Agora a gente está falando de seres extradimensionais. Então, a dúvida você teve esse contato que foi a transformação da sua vida, correto? Exato. Então, como que se deu isso? No início, na minha busca, eu compreendia essa questão do eu superior e de outras dimensões como algo espiritual. Uhum. Depois eu fui entender que, na verdade, é muito além do que um aspecto e uma realidade espiritual. Porque eu acreditava que o espírito iria se desprender após a morte, iria continuar sua jornada evolutiva em espírito. Essa é a crença de muitos, inclusive muitas escolas ensinam isso, e eu também tinha essa compreensão. Mas depois que eu tive essas experiências em contato com seres dimensionais que se materializaram fisicamente em carne e osso diante de mim e de muitas pessoas do grupo, não sou só eu que tive, são milhares de pessoas que passam pela experiência, eu pude compreender que o que nós entendemos como eu superior, como realidades dimensionais, são seres, na verdade. E nós estamos aqui como partículas e fragmentos deste ser, ou melhor, essa inteligência maior que nós chamamos de eu superior, nosso eu maior. Que hoje eu compreendo que é um casal de divindades. Um casal. Um casal. Dois seres. Ou seja, não somos nós mesmos. Não. Quando é eu superior, não é o Maurício tem o dele, o Rafael o dele. Sim, é como se você fosse um filete de luz manifestado desses seres, um filho desses seres. Certo. Parte deles, como se eles fossem um sol e você é um raio desse sol. O raio do sol não deixa de ser parte do sol, mas não é o sol. É apenas um raio. Sim. E quem são esses seres? Isso, esse casal, qual é o nome deles? ele tem denominações? Sim. Podemos entender que o eu superior, ele está manifestado na 9ª dimensão. A 9ª. Inclusive, eles confirmaram para nós isso. Só que essa dimensão não é um plano espiritual, é uma realidade. E é possível, inclusive, que esse casal de divindades, que nós entendemos como eu superior, pode até se manifestar na 3ª dimensão como 2 seres humanos, se eles quiserem. Nós tivemos experiências de contato com divindades de 9ª dimensão. Inclusive, eles disseram que todos nós que estamos aqui estamos coligados, somos parte do mesmo ser. Lógico, cada um com a sua individualidade manifestada, cada um com o seu espírito individual. Não deixa de ter o espírito. Exato. Todos têm o seu espírito, a sua individualidade. E nós vamos adentrar na questão da alma também depois, que é diferente de espírito. Mas espírito é o ser vivente, manifestado, que foi projetado a partir de uma consciência superior. Então podemos imaginar que desse núcleo, que nós chamamos de eu superior, que existem vários eu superiores, existe acima, em dimensões superiores, ainda um núcleo chamado essência, ou muitos chamam de mônada. Uhum. Mas seria uma essência, ou seja, no qual não há a divisão das polaridades. Masculino e feminino, positivo e negativo, estão unidos nessa essência. Na medida que existe uma divisão desta essência, surge esse núcleo que nós chamamos de eu superior, aí já existe a polaridade masculina e feminina. Por isso que eu chamei de casal. Uhum.
E desse casal de divindades, na 9ª dimensão, eles também projetam e manifestam suas polaridades. Então a polaridade masculina do eu superior manifesta e cria, projeta suas partículas masculinas ou espíritos masculinos em todas as dimensões. Seres dimensionais que têm espírito. Desde seres humanos, animais... Todas tudo. as formas viventes na polaridade masculina, saindo de um núcleo essencial e de um eu superior dentro dessa linhagem de evolução. E a polaridade feminina também projeta as polaridades, as partículas e fragmentos femininos. Entre eles, na mesma polaridade, nós podemos entender que somos partículas entre si. Entre polaridades opostas são almas gêmeas, porque fazem parte do mesmo núcleo, do mesmo eu superior. Certo. Então existem grupos que estão como se fosse vivendo e evoluindo, experienciando a vida em todas as dimensões, inclusive aqui na Terra, mas que são parte do mesmo grupo de seres, ligados ao mesmo eu superior. E cada um desses seres, no seu processo de evolução individual, vai gerando a frequência do que nós chamamos de relação com o nosso eu do futuro. O que seria o eu do futuro? Seria essa relação com o nosso eu superior, mas na nossa individualidade. Ou seja, eu, Rafael, tenho o meu eu do futuro ligado a essa frequência do eu superior. Assim como existem minhas partículas, vocês podem ser minha partícula, por exemplo, nós temos essa ligação do mesmo eu superior. Mas cada um de nós está tendo nossa experiência aqui na Terra, nossos aprendizados, não só aqui, mas em várias vidas, em várias dimensões, em vários mundos que já passamos, né? No momento estamos aqui. Mas o aprendizado e a evolução está sendo absorvido e experienciado por quem? Por todos nós. Essa mesma linhagem. Então, o que existe acima dessa essência, desse eu superior? O que nós entendemos como Deus, ou a energia suprema deste universo. Que na minha compreensão e naquilo que eles nos transmitiram, também é um casal. Deus é um casal, então. Sim. E também tem as duas polaridades. Sim. Masculina e feminina. Digamos que uma frequência masculina e feminina entrelaçadas, vibrando em sincronicidade total. Uma unidade. Uma unidade, porém, ainda em polaridade. Masculina e feminina num entrelaçamento perfeito. Como se fosse o sinal do yin e yang? Sim. Mais ou Podemos menos. entender isso, mais ou menos. Só que não vamos imaginar como uma energia, algo abstrato, mas vamos imaginar como seres mesmo. É um ser, é uma inteligência. É um ser supremo, podemos chamar assim. O que existe além dele? Não cabe a nós tentar entender. Porque só vamos compreender o que é Deus, o que é essa consciência, esse casal criador, quando chegarmos talvez numa dimensão, no processo evolutivo, bem próximo a eles, né? E a gente vai chegar? Vamos. A gente vai evoluindo para as outras dimensões também? A partir do momento que nós somos manifestados e criados nesse processo, nós saímos de dimensões superiores, por isso que nós somos seres dimensionais. Porque nós não fomos criados aqui, na terceira dimensão, na Terra, nessa realidade. Nós, seres dimensionais com espírito eterno, nós passamos por várias dimensões. Inclusive, tínhamos corpos nessas dimensões. O espírito tinha seus veículos de manifestação em outras realidades. Por que a gente perdeu ele? Não perdemos. Estamos com ele aqui, um dos, né? Estamos usando. Então, mas os físico. outros a gente ainda pode ter acesso? Sim. Podemos resgatar, mas essa história é um pouco longa. Se der tempo, a gente fala sobre isso. A gente entra hoje. daqui a pouco. Porque tem que contextualizar um pouco essa jornada de evolução. Como que chegamos aqui? Partindo do pressuposto que nós somos seres dimensionais e que em algum momento chegamos aqui nesse mundo, na Terra. Então, de onde nós viemos? Surgimos do nada? Então, para chegar aqui, existia toda uma jornada, todo um percurso anterior, que a gente não lembra, a gente esqueceu. A nossa memória humana, física, não acessa
essa consciência que existe dentro de nós. Um dia vamos voltar a acessar. Porque esse computador que estamos usando aqui, essa máquina, não consegue plugar nesse sistema de acesso ainda. Mas um dia vamos conseguir. Então imagine que nós, como seres dimensionais, saímos lá da 9ª dimensão, fomos para a 7ª dimensão, alguns para a 5ª dimensão, e cada um foi fazer sua evolução, sua jornada em origens distintas nesse universo. Então você foi para Orion, ele foi para Pleiades, eu fui para Sirius, Antares, ela foi para Andrômeda. Cada um foi buscar a sua experiência, porque existem muitos mundos e realidades que nós podemos vivenciar nesse universo. Em outras dimensões também. Repito, não estávamos em um plano espiritual. Não estávamos em espírito, no universo, voando por aí. Nós estávamos vivendo com espírito e corpos que nós tínhamos. Corpos que tinham uma frequência muito diferenciada dessa que nós estamos aqui. A densidade era diferente. Era muito mais energia do que matéria, mas era um corpo físico. Nós hoje estamos com muito mais matéria do que energia nesse corpo. Talvez seja o problema, né? Exato. E o espírito encarnado nesse corpo também estava encarnado em outros corpos antes. Na medida que esses seres dimensionais foram se aproximando e, por algum motivo, desceram e se densificaram aqui nessa dimensão, nessa realidade, eles conseguiram utilizar aqueles corpos que eles tinham para estarem aqui. E esses corpos físicos e dimensionais, por um momento, conseguiam sobreviver nessa realidade tridimensional. Mas nessa densidade física, existia o risco de você perder o corpo, morrer. Certo. Em outras dimensões você não morre. A gente é eterno? Sim. Só aqui a gente morre. Nossa, essa daí é boa, hein? Essa eu não imaginava. Sim. Por que a gente só morre Pela aqui? densidade, pela fragilidade dessa matéria, pela condição dessa dimensão. Porque, devido a essa densidade, o espírito encarnado no corpo, ele pode realmente se desprender por acidente, por doença, por morte, por velhice, por deterioração, por várias causas. Agora, em outras dimensões, por sermos mais energia do que matéria, não existe o desprendimento do espírito do corpo. Mas você tinha dito que a alma é diferente do espírito. Os dois são energia? Ou A alma é algo que nós recebemos aqui só. Por estarmos na Terra, nessa condição e neste corpo, que nós entendemos como a raça adâmica. A alma foi outorgada como uma tecnologia superior, podemos dizer assim, ou uma luz, que é ativada nesse corpo biológico que estamos usando agora. Que a humanidade da Terra possui. Nós, humanos, Homo sapiens sapiens, ou adâmicos, não é? Por que chama adâmico? É de Adão? Adão e Eva, que surgiu naquele momento lá atrás. Isso tem a ver com a manipulação genética que houve na época, né? Por parte de outras raças aqui que aperfeiçoaram o ser humano para trabalhar para eles. Das 10 fitas de DNA que o Júnior Legrazi falou. Isso. Né? Os Anunnaki. Isso. E esse ser humano adâmico, quando ele surgiu, havia todo um projeto para um aperfeiçoamento de uma raça humana na Terra, por outros grupos humanos que já existiam aqui, como os Anunnaki e outras raças alienígenas, como dizem, né? Que não são tão aperfeiçoadas e evoluídas geneticamente como a raça adâmica. Se bem que nós hoje estamos bem deteriorados e danificados por causa deles também, porque eles fizeram questão de danificar essa tecnologia que nós estamos utilizando. E nós também estamos danificando ela, né? Dia após dia. Então, quando a gente compreende que como seres dimensionais, em algum momento, nós chegamos aqui, por isso que as histórias antigas dos mitos, né, dos deuses que desceram à Terra, dos anjos que vieram para a Terra, são seres dimensionais. A mitologia grega seria... Quase todas as mitologias apresentam, assim, trazem evidências, né, da presença de seres que vieram do céu. Então não é que vieram do céu, vieram de outras dimensões, de outras realidades. Céu é o que o homem consegue explicar, né? Exatamente.
Mas, ao adentrarem aqui, estes seres começaram a estar vulneráveis às condições humanas. Antes, se nós jogássemos uma pedra neles, a pedra não ia atingir o corpo deles, não ia causar mal algum. Mas por estarem aqui, a pedra ia bater, poderia machucar pela densidade do corpo deles. Então eles começaram a sofrer acidentes, sentir dificuldades, fome, sede, calor, dor. Esses seres nunca tinham sentido isso, porque aqui nesta realidade nós vivenciamos os extremos emocionais e as sensações físicas. Em outras realidades, não. Digamos que em outras realidades e dimensões nós temos uma conexão muito maior com essa energia suprema. Mas a nossa condição in natura, como seres dimensionais ou divindades ou anjos, não significa que nós evoluímos para chegar naquela condição. Significa que é uma condição manifesta. Pré-existente. Pré-existente, que você já nasce naquela frequência. É manifestado assim. Então, imagine um anjo lá no céu, na nuvem, tocando sua harpa. É um anjo super evoluído, bonzinho, né? Traz ele pra cá, pra ele viver aqui um pouco com a gente. Vamos ver se ele vai ser anjo. Então ele vai pisar no inferno e vai passar pelas experiências emocionais, humanas, vai desenvolver o ego, vai trabalhar os seus instintos primitivos, vai sentir um pouco o contraste, digamos que, entre aspas, da distância dessa energia suprema ao ponto máximo que a gente consegue chegar. Então imagine que desse sol que eu falei, aquele raio foi se distanciando tanto que ele acabou se desconectando desse sol e até congelou. Virou um gelo, um cubo de gelo petrificado. Não é mais um filete de luz. Esse cubo de gelo formou uma crosta em volta, que é o corpo físico, e o espírito está ali aprisionado e perdeu a conexão com essa fonte suprema. Como que ele vai voltar à conexão que ele tinha antes com essa fonte suprema? E quem sabe essa luz vai se desprender e retornar. Isso explica porque nós estamos tão distantes e tão dispersos da busca do autoconhecimento. Exatamente. Nós Conectados da verdade. Isso. Passando pelas experiências como um gelo petrificado aqui nessa realidade, calor, dor, alegria, sofrimento, experiências, Egoísmo. emoções, tudo que a gente passa aqui na Terra, esse gelo vai começar a derreter. Nossa, interessante. Só que será que o derretimento do gelo significa morrer? E o feixe de luz que está aprisionado no gelo se desprende como espírito e vai embora? Ou o derretimento do gelo, na verdade, é uma conversão da energia sólida para uma energia líquida, gasosa? O gelo deixa de existir? Mas perdemos o gelo ou o gelo se transforma em água? A água a gente perde, a condição líquida, ou o estado líquido se transforma em gás, gasoso? Mas tem a possibilidade do gelo não derreter, no sentido a pessoa não querer buscar a verdade, o autoconhecimento, querer continuar refém dessa matrix do começo da nossa live e perder a chance de a água do gelo virar gás e ele de fato se conectar com o sol? Tem. Podemos ficar aqui congelados o tempo todo. O que acontece é que nessa condição congelada nós ficamos aprisionados nessa realidade. E digamos que a morte nada mais é do que você pegar esse gelo e levar ele para uma outra realidade paralela que seria o mundo espiritual da Terra, e continua igual, ele não muda. Continua sendo a mesma pessoa que ele é, a mesma consciência, o mesmo estado de evolução. Mas ele precisa voltar para uma condição que ele estava, tendo o corpo físico novamente. Isso explica a reencarnação. Perfeito. Porque o espírito não conseguirá evoluir sem o corpo. Porque o corpo precisa da dor e do sofrimento Da experiência. Da experiência de dor e sofrimento. das emoções. E das emoções. Sem o corpo nós não temos emoção. É aqui que vivenciamos as emoções. Isso que vai derreter o nosso gelo. O nosso aprendizado. Ou seja, converter a energia física, densa, material,
em uma energia mais acelerada, mais dimensional do que material. Então nós estamos num corpo porque nós, como seres dimensionais no passado, quando viemos para cá, perdemos o corpo original que nós tínhamos. Então o nosso espírito, ao desencarnar, voltamos dentro desta biotecnologia, que é a raça adâmica, para utilizar esse corpo como veículo. Ou seja, usamos outra máquina, outro corpo. E esse corpo adâmico foi manufaturado por inteligências superiores, por seres dimensionais que não estavam aqui perdendo o corpo, mas que vieram para cá para colaborar na criação de uma nova raça que daria a possibilidade de muitos seres encarnarem nessa biotecnologia, que é esse corpo, para que eles pudessem voltar